mais uma apuração que conecta com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro decretada ontem. E por que eu vou trazer aqui e por que este olhar? O que eu ouvi de pessoas próximas do ex-presidente, de integrantes da oposição, eles, e a gente viu isso hoje de forma pública naquela entrevista coletiva que vários senadores e deputados participaram, falando de pacote da paz, ainda que uma das pautas tenha, por per se, um tensionamento que seria pautar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, além da questão da anistia. Mas eles têm tratado nesse termo pacote da paz e desta forma como uma espécie de antídoto para o tarifaço de Donald Trump. E como é que as coisas se conectam, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Político porque é uma forma de você ter um discurso que, na perspectiva da oposição, está preocupado com o país. Precisamos pacificar o país. Muito se usou esse termo desde a eleição passada, lá de 2022, mas pacificação de fato, a gente percebe que não houve, a polarização continua muito forte e exacerbada em vários segmentos da sociedade. Então, esta seria um caminho ali que você permite ter um discurso que, depois do desgaste provocado pelo tarifaço, a gente viu o quanto alguns integrantes da oposição acabaram sofrendo com isso, seja nas redes sociais, seja na dificuldade ali de não ficar associada a uma medida que prejudica o país. Neste primeiro momento, acaba sendo mais atribuída à oposição do que ao governo. Claro que depois, a depender das consequências materiais concretas econômicas, a consequência pode aí sim respingar mais no governo federal. Então, esse é um aspecto político. E do ponto de vista econômico, qual que seria esse antídoto? Há uma leitura de que, a Débora Bergamasco trouxe a apuração mostrando que o próprio deputado Eduardo Bolsonaro acredita que agora é a hora de dar uma abaixada ali na fervura, mas não simplesmente jogar a toalha. É de que o momento agora é para abrir algum canal de diálogo. Se esse canal de diálogo não funcionar, a visão no campo bolsonarista é de que Donald Trump, por ser, afinal de contas, o presidente americano e com a capacidade de persuasão, os instrumentos que tem de enfrentamento, se essa escalada continuar, tende a ele sair mais forte no fim das contas, porque tem mais capacidades. Estamos falando do país mais rico do mundo. E aí, diante disso, o que se tem ainda a negociar que não seja no campo econômico? Daí sim entra esta questão política do que eles estão chamando de pacote da paz. Seja como for, o fato é que a oposição aproveita esse início de abertura do ano, do segundo semestre no Congresso Nacional, com esta notícia que sacudiu as placas tectônicas de Brasília ontem com a decretação de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, para colocar mais um discurso na rua e ter uma pauta para também pressionar os presidentes das duas casas, tanto Davi Alcolumbre do Senado, que cuida dessas áreas, não é, Débora? Quanto Hugo Mota, que é sob a responsabilidade de quem que está a pauta da anistia. E não por acaso o deputado Altineu Cortes, que é o primeiro vice-presidente da Câmara, tem falado: se ele sair do país e eu assumir de fato plenamente a casa, vou pautar a anistia, o que joga ainda mais pressão sobre o presidente da Câmara.